Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para poder falar desse tópico providencial. Nós estamos aqui em Hebreus 10, de 22 a 25. Amém? Glória a Deus. Antes de começarmos, quero pedir para os irmãos, principalmente aqueles que estão na plataforma do YouTube, para que possa dar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal, O Despertar 607. Não se esqueça, porque assim você pode ajudar a gente e a todos os outros que possam ver esta mensagem. Afinal de contas, nós estamos vivendo um período crítico na história humana. Amém? Eu sou aqui o pastor Adilson Teles, estou aqui para então dizer esta mensagem. Eu vou ler aqui Hebreus 10, do 22 em diante, para a gente então começar a falar sobre esse tema. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes e confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestar-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Aqui é mais uma carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, onde ele está dizendo que a pessoa tem que ter o quê? Um coração verdadeiro para com os irmãos. E a certeza da fé, né? E também um coração purificado da má consciência. Da má consciência e um corpo lavado com água limpa. Muito bem. Vamos falar um pouco, irmãos, desta palavra para a glória de Deus. Antes de mais nada, a gente pede, né, a permissão, né, e a graça do nosso bom Deus para a gente poder falar algo, né, para os irmãos, para que realmente a palavra seja realmente exaltada e glorificada, porque a palavra é a palavra de Deus. Paulo tem um grande trabalhar. Paulo era um grande arauto, um homem que veio da forma que veio, mas que fez a diferença nessa terra. Paulo, ele sempre está chamando as pessoas a ter fé, a ter um coração limpo, ter realmente um momento de dedicação à graça e o poder de Deus. Ele sempre está falando isso.
nas suas mensagens. E essa não é diferente, né? Então, ele diz aqui, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Então, muitas vezes, tem muita gente, muitas pessoas que acham que é só falar a palavra. E a prática, não precisa ter prática nenhuma. Não precisa ter caridade, não precisa ter coisa alguma, de nada e de ninguém, né? Mas a gente percebe, irmãos, que a fé sem obra, ela é fraca, ela é morta. Então, é necessário que aquilo que a gente fala, a gente venha se esforçar para praticar, pelo menos. Não que tenha que fazer, porque muita gente não faz. Fala, mas não faz. Você tem que, pelo menos, se esforçar para praticar as obras de Deus. Para conseguir amar aquele que fala mal de você. Amar o seu inimigo, né? Não é assim? Orar por aqueles que muitas vezes te odeiam. Então, são coisas incríveis que acontecem nas nossas vidas. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, a missionária sulamita, e ela contou um testemunho do passado, e eu achei muito interessante esse testemunho que ela contou. Eu não sei contar exatamente com todas os detalhes, como ela diz, mas uma coisa me chamou a atenção. Era um pastor, ele tinha ido dormir, né? Já era meio tarde da noite, já estava por volta de 1h da madrugada, e Deus tocou nele profundamente: levante e vai até o centro da cidade agora, porque tenho eu algo para você lá. Mas, Senhor, é 1h agora. Não tem ninguém na cidade, está tudo vazio. E outra, é um lugar perigoso. Tem muita gente, sabe como é que é, né? Aí ele disse assim, olha, leve uns irmãos com você. Ligue para uns irmãos e vai. Chame esses irmãos e vão até lá. Bem, se o senhor está pedindo, eu vou fazer isso. Então ele chamou os irmãos, entraram no carro e foram para o centro da cidade. Chegou lá, numa praça, e aí, fazer o quê? Não tinha ninguém. Mas eles começaram a fazer o que tinha que ser feito, orar, fazer as obrigações, né? Fazer os seus louvores, né? Foram fazendo. Aí, num determinado momento, ele escutou a voz de Deus que dizia assim, olhe para aquele prédio à sua frente, ali do lado, né? Olhe por aí e coloque as suas mãos, faça as intercessões, ore olhando para aquele prédio. E naquele prédio tinha lá acho que no 5º andar, tinha uma janela aberta, com a luz acesa. E aí ele falou assim, ore por uma pessoa que está lá. Ore. Aí ele começou a orar. E aqueles irmãos que estavam com ele ficou assim, meio
Nossa, 1h10, pessoal. Ele ficou preocupado, lógico, né? Porque esses caras são loucos, 1h da manhã aqui, né? 1h já acho umas 2 horas, não sei, né? Mas muito bem. Aí ele foi, eles começaram a orar, né? Intercedendo, né? E Deus falou assim, ó, tem uma pessoa lá, ora por essa pessoa. Bom, moral da história. Assim que ele terminou de orar, tinha uma pessoa lá que ia se matar. Já estava com uma arma para apertar o gatilho. Mas tinha Deus algo muito grande na vida daquele ser humano. Então Deus, muitas vezes, vai buscar a pessoa, muitas vezes lá no fundo do inferno. Porque essa pessoa não era uma pessoa muito boa, não. Essa pessoa já tinha matado alguns cristãos. Sabe aqueles cristãos fraquinhos, né? Ele já tinha matado muitos. Talvez uns 5, não sei. E essa pessoa estava ali. E outra, essa pessoa era um pai de santo, daqueles bem. E naquela noite, ele tinha um compromisso, aquele pai de santo. Ele tinha que ir até o cemitério. Fazer uma refeição de um defunto, de um crente defunto, que no dia anterior tinha sido enterrado. Ele tinha que ir lá e comer, né? Fazer uma refeição daquele defunto. Olha que coisa terrível. Mas, por causa daquela intercessão, por causa daquelas orações que estavam acontecendo, então ele sentiu um grande impacto, né? Uma grande força que não permitia que ele fosse naquele objetivo, o qual ele deveria ter feito. Então ele realmente sentia uma força que não permitia, certo? E aí ele chegou à conclusão, bom, já que não deu certo, então eu vou tirar pelo menos a minha vida, né? E ele pôs a arma, porque ele começou a ouvir uma voz, olha, tira a sua vida. Ele começou a ouvir uma voz, tira a sua vida. E aquela arma estava carregada, e ele realmente, ele apertou o gatilho. Só que a bala não saiu, porque tinha uma força que desviou aquela situação, para que não acontecesse. E ele entrou então em desespero, porque a coisa não aconteceu. Então ele desceu e de joelho ele começou a pedir perdão, desceu lá na rua e começou a pedir perdão, né? E ele via, além daqueles homens que ali estavam, ele via 2 anjos, um de cada lado. Porque eles estavam em 5 e tinham 7 pessoas ali. Ele via anjo. Então ele achava que ele ia preso ali e tal. Ele começou a pedir perdão. Então naquele mesmo momento, ele se arrependeu de todas as coisas e aceitou Jesus como seu Salvador da sua alma. Então, quando a gente fala, irmãos, dessas coisas, quando a gente menciona certos testemunhos, a gente percebe o quanto que você tem que praticar aquilo que você fala. Nossa, é uma loucura. É uma verdadeira loucura fazer aquilo, aquela hora. Quem que faria?
Será que você que está me escutando agora faria isto? Você como um bom crente, você faria isto? Numa madrugada, você já estava deitado, descansando, e você ouve a palavra de Deus, só vai em tal lugar que eu tenho algo para te lá. Será que você faria? Então, nós estamos falando do quê? De prática. A fé sem obras é morta. Muitas vezes nós somos compelidos a fazer algo que vai contra, muitas vezes, a nossa natureza. Mas é dessa forma que Deus trabalha. Jesus é uma realidade, irmãos. Se você não aceitar Jesus como seu único, exclusivo Salvador, você está perdido. Você vai para onde? Olha a história daquele homem. Ele ia praticar um suicídio naquele momento, mas graças à oração de alguém que ele não conhecia, que ele não sabia quem era, ele foi poupado. E muitas vezes é porque orar, eu preciso orar para essa ou para aquela pessoa. Para quê? Ele já fez o mal para mim, ou aquela pessoa que você não conhece. A importância da oração, a importância da prática, a importância do entendimento do trabalhar de Deus nas nossas vidas, na minha e na de vocês que estão me escutando. Muitas vezes, irmãos, a gente tem que fazer algo que vai contra a nossa natureza. A pessoa te xingou, te maltratou, te humilhou, fez coisas ruins para você, mas mesmo assim, você vai e ora por ela. Não foi isso que Jesus fazia? Orai pelos seus inimigos e fazei o bem àquele que vos odeia. Não é assim que Jesus pediu para que fizesse? Porque a fé sem obras é morta. Então, muitas vezes, você tem que fazer algo contra a sua natureza. Contra a sua natureza decaída. Glória a Deus. Para a gente ter a unção e o poder de Deus. Para a gente ter uma experiência com Deus. Esse é o trabalhar de Deus. Então, aqueles que não se achegaram ainda a Jesus, se achegue neste momento, para que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, possa realmente te abençoar poderosamente. Estou falando com as minhas palavras, que você que está do outro lado possa se arrepender dos seus problemas, dos seus pecados, e comece-se a chegar a Jesus. Comece a entender a palavra de Jesus. E a palavra pode dar vida. A palavra possa edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ter um coração limpo, como diz a palavra. Vamos nos purificar uns aos outros. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, agora e para sempre. Em nome de Jesus eu oro por cada um de vocês. Para que vocês venham ter o entendimento da palavra de Deus. Jesus uma vez falou assim: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Tem que conhecer a verdade. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, não se esqueça. Dê o seu like. Amém? Dê o seu like. Compartilhe essa mensagem para os seus amigos e irmãos. E se inscreva em nosso canal. O Despertar 607. Amém? Glórias a Deus.